Boa noite a todos, graça e paz, amém? Vamos ficar de pé, vamos iniciar o culto dessa noite com bastante alegria no nosso coração. Vamos ler lá o Salmo 122, versículo 1, Salmo 122, versículo 1. Que Deus abençoe a todos, nós cremos que Deus, com certeza, tem muitas bênçãos para nós também essa noite. Salmo 122, versículo 1, que era um dos cânticos que Davi e o povo de Israel, eles cantavam quando estavam indo para o templo de Jerusalém. Então vamos ler Salmo 122, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: Alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Amém? Então, a gente vê aqui que Davi, ele tinha essa alegria, ele fala, alegrei-me com os que me disseram, vamos, né? O vamos é coletivo, então ele ia alegremente para a casa do Senhor, ele entrava na casa de Deus para adorar, para louvar com alegria, com satisfação no coração dele, que é um momento especial. Eu sei que de repente você chegou aqui, você pode ter alguma preocupação, teve dificuldades durante a semana, mas entregue tudo isso ao Senhor, não permita que nada tire a sua alegria, pois nós estamos na presença de Deus, e Deus com certeza tem muitas coisas para nós. Esse culto é um tempo de nós celebrarmos a Deus, de agradecermos pelas bênçãos que Deus tem dado a todos nós, e também de renovarmos a nossa fé. De repente nós temos várias lutas em nossa vida, então é um tempo também que a palavra, que as orações, que os louvores, tudo isso vai renovar o nosso coração. Então fique com o coração aberto, não permita que nada venha atrapalhar a sua comunhão com o Senhor, amém? Vamos orar então, feche seus olhos, baixe sua cabeça, abre o seu coração, vá, exponha para o Senhor qualquer situação, qualquer coisa que tente tirar a sua alegria, mas nada vai tirar a sua alegria. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos fazer como Davi, quando ele ia para a casa do Senhor, juntamente com o povo de Deus, ele falava assim, alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. E eu peço em nome de Jesus, que nós possamos receber a alegria do Senhor em nosso coração, que nada venha atrapalhar a nossa comunhão com Deus. Tire nossa tristeza, alguma ansiedade, Deus. Também perdoa os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus, e muitas vezes estamos tristes por causa dos nossos pecados, mas nós cremos que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado e de toda a culpa. Faça que possamos nos sentir livres na Tua presença, que o Espírito Santo fale em nosso coração, que não haja nenhum impedimento para o agir dele em nossa igreja. Deus, abençoe a cada família que está aqui, a cada pessoa, Deus. Nós cremos que o Senhor tem uma palavra especial para cada um de nós, Pai, e receba o nosso louvor, receba a nossa gratidão, Deus. Espírito Santo, em nome de Jesus, repreendemos tudo aquilo que for atrapalhar a nossa comunhão com o Senhor, Deus, pois esse local é preparado, é separado esse momento para estarmos em comunhão com Deus. Nós cremos que o Senhor tem coisas grandes para nós, e por isso nós entregamos a nossa vida, entregamos o nosso louvor, entregamos a nossa gratidão na Tua presença, em nome de Jesus, amém. Dá uma salva de palmas com alegria para o nosso Deus, amém. Glória a Deus. Com bastante alegria vamos cantar louvores ao nosso Deus. Amém, graça e paz, igreja. Amém? Amém. Nós vamos cantar essa música de comunhão e adoração ao Senhor, porque nós somos gratos por tudo que Ele faz por nós. Nós somos gratos por este momento, pelos amigos em Cristo, pelos irmãos em Cristo. Então, para começar o nosso culto, enquanto cantamos esta canção, saia do seu lugar, abrace a pessoa mais próxima de você e diga a ela que é bom estar aqui essa noite em comunhão com ela. Amém? Vamos lá? Eu sou grato por tudo o que tenho. As palmas. O tesouro maior deste mundo me foi dado como herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo.
Eu sou o que tenho, o tesouro maior neste mundo. Me foi dado como herança eterna, maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo o tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Ao Senhor em todo o tempo, seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo, Jesus Cristo será sempre minha canção. Diga assim: Jesus Cristo, Jesus Cristo será sempre minha canção. Aleluia! Aplauda o Senhor. Aleluia. No mundo em que nós vivemos, a gente se abala com tantas notícias, com tantas coisas terríveis que acontecem, mas tem uma coisa que não se abala. Você sabe o que é? É o reino do Senhor. O reino do Senhor, ele não se abala. O reino do Senhor, ele permanece firme para sempre. E da mesma forma, é aqueles que têm a presença de Jesus. Esse daí não se abala. Não se abala. Pode vir o que vier, mas o Senhor tem o seu reino eterno. Ele é firmado em misericórdia. O reino do Senhor é um reino de justiça. E o reino do Senhor, ele não se abala. Amém? Os povos se curvam, as bocas se abrem. Levante suas mãos, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Aleluia. Para dizer que tu és o Senhor. Todos juntos, os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem e as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. O teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, vontade e fidelidade. A tua igreja te
Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as mãos se levantam, as mãos ao Senhor, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Mais uma vez, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Rei, Rei dos Reis, para dizer que tu és o Senhor. O teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora, a tua igreja te adora, te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Levante suas mãos e cante comigo assim: teu reino é sempre eterno, firmado, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Mais uma vez, teu reino, o reino do Senhor não passa. Justiça, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora, tua igreja, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor. Aleluia. Amém, glórias a Deus. Vamos poder sentar. Amém. Esses louvores abençoados. Eu gostaria de saber se alguém nos visita pela primeira ou pela segunda vez. São todos da casa. Se alguém estiver visitando, levante sua mão. Se não, temos uma irmã que esteve de manhã também, mas Deus abençoe mais uma vez. A irmã, eu falei primeira e segunda, a irmã esteve de manhã, então agora é a segunda vez. Deus abençoe, sinta-se bem em nosso meio. Mais alguém está nos visitando essa noite, nesse culto? Vamos receber a nossa irmã com uma salva de palmas, mais uma vez. Deus abençoe, que a irmã continue se sentindo bem em nosso meio. Algumas comunicações aqui para os irmãos. Primeiro, sempre relembrando, o Domingo da Compaixão. Então, a gente sempre dá essa ênfase, Domingo da Compaixão. Para quem não sabe, são as ofertas que nós recebemos para estar abençoando algumas famílias necessitadas, que precisam da nossa comunidade, às vezes da nossa igreja, com alimentos, né? Então, a gente sempre faz esse lembrete todos os meses, né? Então, ou você traga o quilo de alimento não perecível, ou então você faça o Pix para a conta da nossa associação, que está anotada aqui na projeção.
A gente pede sempre para você colocar 1 centavo na frente, para os tesoureiros eles terem a informação que exatamente aquele valor é destinado exclusivamente para as cestas básicas. Então, um desafio para nós continuarmos abençoando as famílias. O próximo aviso é sobre o batismo e os novos membros da nossa igreja. Se você não é membro oficialmente da nossa Igreja Batista em Vila Diva, então nós fazemos esse convite para você. Você deixa o seu nome, entre em contato com a nossa secretária, né? Temos aí o contato. E são 2 situações. De repente, você está vindo de uma outra igreja evangélica, que você já foi batizado nas águas, então é uma das formas. Então, o pastor Rodrigo está reunindo com você, dando as orientações de como você ser membro da igreja. E também, se você não é batizado nas águas, né, também é um convite para você. Se você nunca foi batizado nas águas, aceitou Jesus, mas não passou por essa ordenança de Jesus, também dê o seu nome para a secretária, que o pastor Rodrigo também estará dando as orientações, dará um curso bem específico e vai estar te preparando as orientações para você também passar pelas águas de batismo. Então, são as formas de você fazer oficialmente parte da nossa família. Você já faz parte, mas existe uma membresia, existe um hall de membros, então você também pode fazer parte dessa forma, através de vindo de outra igreja ou passando pelas águas. O mais importante é que você deixe o seu nome com a nossa secretária. Tem um aviso para os jovens? Vou pedir para a Giovana, por gentileza, estar passando para a gente. Boa noite, igreja. Graça e paz. Eu vim aqui para poder falar sobre o Holy Wings, que, para quem estava de manhã, acho que já sabe mais ou menos o que é. Os adolescentes e os jovens vão fazer esse evento, essa festa, no dia 28, vai começar às 7 horas, dia 28 é uma sexta. E a proposta desse evento é fazer uma festa que vá contra o que o mundo oferece para a gente. Por exemplo, Halloween. Por isso que o nome é Holy Wings, que numa tradução significa a santidade vence. Porque a proposta é ir contra o que Halloween é. Então, a gente está fazendo um evento para celebrar a vida, para celebrar Jesus, e não a morte como Halloween. E a ideia dessa festa surgiu justamente porque, em outubro, o que tem é festa de Halloween, festa fantasia, que tudo é lembrando o Halloween. E os nossos adolescentes, os nossos jovens eram constantemente convidados para participar, mas eles têm esse discernimento e entendiam que eles não iam participar, esse ambiente não ia agregar nada para a vida deles. E aí a gente decidiu fazer essa festa, esse evento que é aberto para a igreja. Então, se algum pai quiser trazer o filho e quiser ficar para a festa, você será muito bem-vindo. A gente terá um momento de palavra, vai ter um momento de louvor, e aí depois a gente vai ter um jantar, e aí vai ser uma festa. E aí quem quiser participar pode ficar. A festa é a fantasia, mas como eu falei de manhã, os adultos que quiserem participar, mas não quiserem vir fantasiados de algum personagem bíblico, não precisa vir fantasiado, pode só vir e participar com a gente, tá bom? Obrigada. Amém, muito obrigado, Giovana. Então, maiores informações, você pode falar com ela, com o Alexandre, estarão dando melhores informações mais específicas para essa programação para nossos adolescentes e para os nossos jovens. Agora, falei de jovens e adolescentes, vou chamar lá, Lázaro, vem aqui à frente, junto com o meu amigo Murilo. Isso, falando em idades, né? Nós temos aqui o nosso Ministério Infantil, para quem não sabe, o Lázaro, pode vir aqui, o Lázaro é o líder do nosso Ministério Infantil. Temos etapas, né? Temos até uma certa idade que você fica no Ministério Infantil, depois você se torna, começa a fazer parte do Ministério de Adolescentes, né? Meu amigo Murilo aí, o Murilo joga futebol com a gente, né? Além de ser um cara de Bíblia, é um cara bom de futebol, dá uma cansaço em mim, que não sou tão jovem igual ele. Mas vou passar a palavra para o Lázaro. Nós vivemos alguns momentos em que é difícil olhar para trás. Mas quando nós pensamos nesses momentos que olhamos para trás, nós falamos assim, tem muita coisa para frente. E é isso que acontece quando nós fazemos esse momento que a gente chama de passagem dos juniores para os adolescentes. E nós já tivemos aqui, até o Felipe estava ali, né, que é toda. E eu queria chamar, então, as nossas crianças de 10 a 13 anos que estão aqui. Pode vir aqui, deixa eu vir aqui. Quero chamar os pais do Murilo, a Nathalie e o Wellington, está aqui. Esse momento, meus irmãos, é apenas para que você e eu possamos entender uma coisa.
Os nossos filhos crescem, e quando eles crescem, nós tratamos eles de maneiras um pouco diferentes. Quando eles estão na fase de adolescentes, e fazem alguma traquinagem, porque vão fazer alguma coisa, e aí você vai dizer: para com isso, criança, para com isso, menina, para com isso. Só que você já disse que ele era um adolescente. E depois ele fez alguma coisa que você gostou: olha só meu rapazinho, olha só minha meninona. Então, ele é adolescente ou ele é criança? E essa é a questão que a gente faz aqui, para justamente lembrá-los, os pais, lembrar aí a todos que estão ao redor, que vão ajudá-lo, que agora ele está passando de uma fase de júnior para uma fase de adolescentes. Quero convidar aqui o Marcelo, que é um dos já está aqui? Não. Cadê o Marcelo? Ele saiu? Oh, meu Deus. Zete, pode vir aqui, que é uma das professoras também. Ok. É que dos adolescentes aqui, o líder é o Marcelo, é o Alexandre. E a gente vai orar pelo Murilo, passando então a essa passagem de júnior para adolescente. Eu quero só deixar um versículo para vocês. Diz assim: vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele, e ele começou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Nesse tempo que a gente tem vivido com o Murilo, é isso que a gente tem ensinado e tem visto nele esse desenvolvimento. Ele tem sido uma pessoa humilde, tem sido uma pessoa que se preocupa com os outros, que tem cuidado em fazer com que as pessoas estejam bem ao redor deles, que se sintam bem ao redor dele. E que você, Murilo, possa continuar fazendo isso. E agora com um embasamento muito maior, um embasamento bíblico aí sobre isso. Porque quando nós fazemos isso, nós somos felizes em Cristo. Nós recebemos as coisas que o Senhor Deus tem para nós, porque aquilo que nós fazemos aqui estão ligados com aquilo que nós vamos ter lá nos céus. Aquilo que você ligar na terra será ligado nos céus. E é isso que nós vamos estar fazendo aqui. Vamos estar orando pela vida do Murilo. E eu quero convidar você, igreja, o Murilo vem aqui para o meio, aqui, pai e mãe aqui, fica aqui do lado dele. Vocês vão orar com ele, tá? Pai, impõe a mão sobre ele, por favor, tá bom? Vamos orar, pastor, também? Pai, nós te louvamos, nós bendizemos o teu nome, porque, Senhor Deus, tu és Senhor sobre a nossa vida. Nós não, Senhor Deus, em momento nenhum estamos pedindo, ó Pai, que o Senhor faça aquilo que nós queremos, mas sim, Senhor Deus, a Tua vontade sobre a vida do Murilo, sobre aquilo que o Senhor tem para ele. Nós sabemos que a Tua palavra diz, Senhor Deus, que tudo aquilo que ele colocar as mãos, o Senhor a abençoará. Aonde os seus pés chegarem, o Senhor dará para ele como posse. Que tudo aquilo, Senhor Deus, que ele determinar sobre a vida dele, sendo ligado a Ti, o Senhor assim colocará. E que tudo aquilo que for feito para que ele possa prosseguir, prosperar, para que ele possa ter cada vez mais vitória, o Senhor coloque sobre a vida dele. Pai, ainda é de júnior para adolescente, mas nessa ponte, nessa passagem, o Senhor
Senhor está com ele. Neste lugar, o Senhor está com ele. Aonde quer que ele colocar o seu alvo, colocar, Senhor Deus, a sua mente, que o Senhor possa ligar, tanto aqui na terra como lá nos céus, fazendo com que ele cada vez mais possa ser vitorioso em nome do Senhor Jesus. Ó Pai, que a todas as coisas que ele desejarem, seja, Senhor Deus, ligado a Ti pela Tua vontade, para que ele possa saber qual seja a boa, a agradável, a perfeita vontade de Deus sobre a vida dele. Quando Cristo Jesus tinha seus 12 anos, ele foi até um templo para ensinar aqueles que estavam ali, que, Senhor Deus, na boca do Murilo, naquilo que ele coloque, Senhor, dentro do seu coração, venha a certeza de que eu escondi no meu coração a Tua palavra, para não pecar contra Ti, e que o Senhor Deus esteja com ele em cada momento, em cada instante da vida dele, que ele possa, Senhor Deus, viver agora os momentos, Senhor Deus, agora como adolescente, agora, Senhor Deus, no departamento de adolescentes, participando em tudo que ali está, e sendo, Senhor Deus, cada vez mais aquele que vai crescer, tanto em espírito como em verdade, e que tudo aquilo que determinar sobre a vida dele, seja ela, Senhor Deus, de tarefa, seja ela, Senhor Deus, de bênção, seja ela, Senhor Deus, determinado sobre a vida dele, para que ele conquiste, para que ele alcance, que o Senhor Deus dê a ele, de forma tal que ele venha a dar, Senhor Deus, a nós a alegria de ver, Senhor Deus, um jovem crescendo, um jovem determinado, um jovem diante de Deus, debaixo da graça e da proteção do Senhor. Que o Senhor Deus cuide dele, é o que nós oramos, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. E aplauda o Senhor. Parabéns, Murilo. Isso. Recebi aqui um diploma do próximo lado. Isso. Amém. Glória a Deus por esse grupo abençoado. Amém. Isso. Amém, glórias a Deus. Deus abençoe a todos. Parabéns, Murilo. Os juniores vão estar saindo com o Lázaro aqui por trás, já para continuar as suas atividades, mas Deus abençoe a todos. Muito importante também na nossa igreja, que nós vemos o desenvolvimento, o crescimento, não apenas em idade, mas também o crescimento espiritual. Pois as nossas crianças, nossos juniores, eles aprendem a Bíblia, né? Para quem está visitando, de repente não sabe, enquanto estamos aqui, temos as nossas crianças que estão lá no ministério infantil, estão tendo seu crescimento. Então, nós louvamos a Deus pelo crescimento também espiritual, não apenas físico em idade, mas todos estão crescendo espiritualmente. Glórias a Deus por isso. Vamos à entrega dos dízimos e das ofertas ao nosso Deus. Vou ler lá em Mateus 6, versículo 33. Mateus 6, versículo 33, que diz assim a palavra de Deus: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Todas essas coisas significam tudo aquilo que você precisa. Se você for ler o contexto lá de Mateus 6, Jesus está dizendo que não era para os discípulos ficarem ansiosos com aquilo que haveriam de comer, com aquilo que haveriam de vestir, ou seja, com as necessidades diárias que todo ser humano tem. Então, eles não deveriam viver ansiosos, mas deveriam confiar em Deus. E essa palavra é para nós. Se você busca o reino de Deus em primeiro lugar, se você tem como prioridade obedecer a Deus, confiar em Jesus, Deus com certeza vai acrescentar tudo aquilo que nós precisamos. Na verdade, Ele tem acrescentado, mas nós precisamos sempre renovar essa confiança. Que nenhuma situação da vida faça que você duvide, que você deixe de confiar que Deus vai dar tudo aquilo que você precisa e muito mais, pois nosso Deus é bondoso, Ele multiplica sobre as nossas vidas. Então vamos orar agora, vamos estar consagrando a nossa vida financeira também, nossas necessidades, confiando que Deus vai continuar acrescentando tudo aquilo que nós precisamos. Vamos orar. Senhor meu Deus, que realmente possamos cumprir aquilo que Jesus ensinou, possamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, que possamos permanecer firmes em obedecer tudo aquilo que Jesus mandou, inclusive na parte financeira, de entregar os dízimos e as ofertas, de confiar a Deus a cada dia e crer que o Senhor vai acrescentar tudo aquilo que nós precisamos, Pai. Nas necessidades diárias,
como também o Senhor vai multiplicar sobre a família de cada um, ó Deus. Se alguém está com dificuldade nessa área, eu também sempre consagro a Deus, peço que o Senhor abençoe, resolva a situação de emprego, Deus, situação dos negócios, alguma coisa que precisa ser resolvida, Deus. De repente, algum familiar nosso, Pai, que também passa por dificuldades, que o Senhor venha estender essa bênção, Deus, que possamos confiar em Deus e sempre testemunhar do seu cuidado pelas nossas vidas, em tudo aquilo que nós precisamos, Deus. Multiplique sobre a vida de cada um e multiplique sobre a nossa igreja, na administração desses recursos, Pai. Há várias coisas a serem feitas para o crescimento do seu reino. E por isso nós consagramos esse momento com fé e com alegria, confiando em Jesus e em teu nome. Amém. Glórias a Deus. Vamos ficar de pé, irmãos? Você que trouxe o seu dízimo e a sua oferta poderá estar consagrando a Deus agora enquanto estivermos cantando. Também temos nossas irmãs aqui da intercessão, elas estão sempre com 2 potes. Um é para você colocar os seus pedidos de oração e o outro tem algumas sugestões de elementos para você estar doando no domingo da compaixão. Eu dei esse aviso, mas sempre tem um papelzinho aqui com algum item para você não se esquecer e estar trazendo como doação também. Amém. Nós vamos louvar ao Senhor, continuar nesse momento de culto, contando que o Senhor é bom. O Senhor é bom em todo tempo o Senhor é bom. A gente prova da bondade de Deus em todos os momentos da nossa vida. Momentos que a gente percebe, tem momentos que a gente não percebe, mas que o Senhor, Ele está sempre nos cobrindo com a bondade dEle, né? Eu tenho vários motivos para dizer o quão bom o Senhor tem sido para a minha vida. Eu creio que você também tem muitos motivos para agradecer ao Senhor, porque o Senhor, Ele é bom, e a bondade do Senhor, ela nos cerca em todos os momentos. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos, desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz ilumina meu fogo na escuridão. Tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. Ele é fiel
Amém? Ele é bom infinitamente mais. Eu creio que o Senhor está neste lugar. Você crê? Eu creio que Ele está aqui transformando história, mudando os corações, restaurando a vida. Eu creio que o Senhor, Ele é um caminho no deserto. Pode vir a escuridão, mas o Senhor, Ele é a luz. E nós cremos no Deus que faz milagres. E é por isso que nós buscamos ao Senhor. Não só por isso, mas porque não há outro Deus como o nosso Deus. Não há outra rocha como o nome de Jesus, que está acima de todos os nomes. É o nome do Senhor Jesus que faz milagres. E é sobre esse nome que nós cantamos. É sobre esse nome que nós falamos. Porque Ele pode restaurar aquilo que está quebrado. Ele pode mudar, Ele pode moldar. Ele transforma histórias, muda destinos. E esse é o Deus que nós servimos. Eu creio, esse é o Deus que eu sirvo. Em todos os momentos o Senhor, Ele tem se mostrado bom. Ele tem se mostrado um Deus de milagres, que muitas vezes a gente também não percebe, porque são pequenos milagres, mas que o Senhor nos cobre com a destra fiel dEle em todos estes momentos. Amém? Estás aqui, movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos, te adorarei, te adorarei. Você crê? Estás aqui, operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Declara assim: meu Deus é Deus de promessa, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Todos juntos. Estás aqui, tocando os corações. Então adore o Senhor. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não. Porque Ele está no controle, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Ele me sustenta até quando não vejo,
de milagre, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, meu Deus, meu Deus é Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. 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 Ele me sustenta. Me sustenta até quando não vejo. Me sustenta até quando não sinto. Pois tu estás no controle. Pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo. Me sustenta até quando não sinto. Pois tu estás no controle. Pois tu estás. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Mais uma vez, meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Aleluia. Amém, glórias a Deus. Nós cantamos uma frase que me chamou a atenção: Deus está no controle. Deus está no controle de todas as nossas vidas, de detalhes pequenos, de coisas grandes. Na verdade, os detalhes pequenos fazem parte de resolver as situações difíceis. Então vamos orar agora. Eu sei que tem muitas pessoas, às vezes com dificuldades. O irmão Ronaldo vai vir aqui à frente comigo. Tem muitas pessoas com dificuldades, às vezes enfermidades, que são sempre citadas. Muitos pedidos de oração são feitos pelo Ministério de Intercessão. Eu sei que você tem coisas para resolver, situações que aparecem, seja de saúde, de família, de relacionamentos. E esse momento de nós estarmos colocando nossos pedidos, gostaria que você se juntasse com quem está próximo de você, né? Como temos costume, pode se juntar em duplas, em trios. Interceda pelo seu irmão, interceda pela sua vida. Creia que Deus está no controle de cada detalhe da sua vida. Às vezes tem situações que é só você que sabe, eu não sei, mas Deus está no controle. Qualquer coisa, uma conversa que você precisa resolver, uma situação, algo que está te inquietando, alguém que te provocou, alguma tentação, creia que Deus está no controle. Vamos orar, comece a clamar, interceda, Deus, pela sua vida e pelos seus irmãos. Vamos orar, vamos orando. Creia que Deus está no controle. Ele está nessa situação que você está pensando agora. Deus está no controle. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, agradecemos ao Senhor pelo decorrer desse culto, através da palavra inicial, Senhor, a qual o Senhor nos convidou para estarmos aqui, como as pessoas também têm nos convidado a estarmos aqui, Senhor. Isso é um privilégio para a minha vida, e creio que para a vida dos irmãos que aqui estão, uma oportunidade mais uma vez de louvar e adorar ao Senhor, como assim os louvores falaram aos nossos corações, Senhor, e pedimos ao Senhor, continua falando ao decorrer deste culto, dessa noite de hoje, tirando todo impedimento, tirando toda barreira, toda distração, tudo aquilo que quer roubar a Tua palavra dos nossos corações, Senhor, porque viemos aqui, estou aqui buscando a resposta do Senhor. Como assim o Senhor também diz para aquele que está aqui essa noite, que tempos atrás ouviu um não que desagradou, um não que decepcionou, um não inesperado para a sua vida, mas foi através desse não que hoje você está aqui, porque se você tivesse recebido aquele sim, talvez essa noite você não estaria aqui na presença do Deus Todo-Poderoso, que habita em nosso meio, que habita em nossas vidas, que está aqui porque é o Deus vivo em nosso meio, Senhor. Então vamos louvar e glorificar ao Senhor, até mesmo por aquele não que você ouviu lá no passado, que hoje te trouxe aqui, diante da presença do Deus verdadeiro, e clamamos ao Senhor por aqueles
aqueles que passam por uma enfermidade, Senhor, porque cremos no milagre advindo do Senhor, no sobrenatural do Senhor, a cura, Senhor, a cura advinda do Senhor, não só fisicamente, Senhor, mas a cura do coração, a cura emocional, Senhor. Sim, cura aqueles que estão abatidos emocionalmente nessa noite de hoje, através do poder advindo do Senhor, que nós possamos estar voltados os nossos olhos ao Senhor, porque só o Senhor pode fazer. Não é a minha palavra humana, mas é a palavra viva do Senhor para os nossos corações, para os corações dos teus filhos, das tuas filhas, que estão aqui esperando nessa noite a cura que talvez sofreu por uma decepção, talvez por uma situação lá atrás também, ou até mesmo no decorrer dessa semana, porque muitas são as afrontas, Senhor, e sabes bem o Senhor, tem o Senhor acompanhado, tem o Senhor vivido junto conosco, Senhor. Talvez nós assim não temos percebido, mas que haja o perdão do Senhor para conosco, se assim não temos percebido a presença do Senhor, porque és o Senhor que está ali confortando, és o Senhor que está direcionando. Basta nós abrir os nossos olhos, os nossos corações verdadeiramente ao Senhor, dando espaço para que o Senhor possa fazer aquilo que eu não posso fazer, aquilo que o homem não pode fazer, porque muitos podem assim virar as costas para nós, pode virar as costas para nós, mas o Senhor é o Deus que nos toma pela tua mão, Senhor, que nos carrega, que nos conduz. Se estivermos assim diante da tua presença, faça-se presente para com a minha vida, para com a vida dos teus filhos e aqueles também que não puderam estar aqui nessa noite de hoje, quer queira onde eles estão, quer queira como estão ali. Fala aos corações dele, mova-se neles ali, meu Pai, através do Espírito Santo do Senhor, renovando, fortalecendo, animando, direcionando, porque precisamos do Senhor, somos necessitados do Senhor. Sou necessitado e nada posso, senão o Senhor sobre a minha vida, Senhor. Recorremos ao Senhor, nos prostramos diante da tua presença, Senhor, mediante as nossas necessidades, para que o Senhor venha fazer aquilo que lhe apraz, meu Pai, que nós possamos deixar o mover do Senhor em nossas vidas, em minha vida, Senhor, cada vez mais sobre a tua igreja aqui, para a tua igreja, para que nós possamos viver as maravilhas do Senhor, as bênçãos do Senhor, o sobrenatural do Senhor, verdadeiramente, Senhor, verdadeiramente é que pedimos ao Senhor. Faça-se presente, Senhor, faça-se presente mais uma vez sobre esse culto aqui que pedimos ao Senhor, em nome do Senhor Jesus, amém. E as palmas louvam o Senhor, amém. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de Amém? Se você crê que esse é o Deus que cuida de nós, aplauda o seu nome. Aleluia. Pode se assentar um instante, por gentileza. Irmão, só um recadinho, tá bom? Não sei se já foi entregue as cédulas de indicação para a eleição da diretoria da igreja. Todo ano nós fazemos eleição para eleger a diretoria da nossa igreja. Então, vou pedir para quem estiver lá na recepção ajudar a gente a distribuir essas cédulas para os membros da igreja. Não está ali na janela? Será que está ali? Não está? Cadê a nossa secretária da igreja?
Não? Bom, até o final do culto vai aparecer. Você crê em milagres? Até o final do culto vai aparecer essa cédula aí, tá bom? Mas essa cédula, irmãos, é justamente para você... Aí, falei, aplauda o Senhor aí, é milagre. Então, essas cédulas vão ser entregues para os membros da igreja. Hoje de manhã nós entregamos para os irmãos. E aí você vai receber essa cédula, tá bom? Levanta a mão assim, quem é membro da igreja, tá? Para os irmãos lá poder distribuir. Mas tem que ser rapidinho, pessoal. Estou aqui ao vivo e a cores. Vamos lá. Isso. Quem já pegou de manhã, que estava aqui de manhã, não precisa pegar, tá bom? Então, vou dar algumas orientações para você, membro da nossa igreja. Tá? Essa cédula, você tem aí uma coluna do seu lado esquerdo, tá bom? Falando justamente, mostrando a diretoria atual da igreja, tá bom? Porque alguns irmãos me perguntam, né, às vezes tem dúvida, quem é, pastor, a diretoria atual? Então, na coluna aí do lado esquerdo, você tem a diretoria atual da igreja. E do lado direito, você tem uma coluna em branco, tá bom? Os cargos que você vai indicar aí para nós trazermos como proposta aqui para a nossa igreja, tá bom? Eu preciso que você me traga essa cédula até o próximo domingo, tá? Então, você vai levar para casa, vai orar e vai indicar, tá bom? As pessoas que você acha interessante para estar aí sendo indicadas. E como de costume, as pessoas mais indicadas, tá? Para determinado cargo, nós vamos apresentar aqui para os irmãos e nós vamos eleger a diretoria para o próximo ano, tá bom? Para quem que eu entrego essa cédula? Nós temos aqui o pastor Ricardo, então ele vai receber as cédulas. Alguém não conhece o pastor Ricardo? Então, os irmãos vão entregar para ele, tá bom, essa cédula, até o próximo domingo, tá? Então, você vai levar agora, vai pôr dentro da sua Bíblia, ou na sua bolsa, enfim, e vai indicar com calma essa semana. No próximo domingo, você traz... tanto no culto da manhã ou à noite, enfim, o horário que você vier, e entrega para o pastor Ricardo. Amém, pessoal? O outro recado que eu quero colocar para os irmãos é sobre o nosso desafio dessa semana. O desafio dessa semana do jejum é retirar uma refeição do dia, tá bom? A gente está mantendo esse desafio, ou carne vermelha. Tá? Então, essa semana, você puder, tire a carne vermelha. Tá? Eu tenho falado a seguinte orientação. Se você puder fazer os dois, faça os dois. Tá bom? Se você puder tirar uma refeição e mais a carne vermelha, faça isso. Se você não pode ficar sem se alimentar, como a gente sabe, alguns irmãos me perguntam, pastor, eu não posso ficar sem me alimentar, porque eu tomo remédios fortes, essa coisa toda. Então, a gente tem essa opção, para você se alimentar normalmente, faça a sua refeição. A gente não quer que ninguém passe mal aqui, tá bom? Mas abra mão da carne vermelha, tá bom? Então, nós estamos dando aí duas opções para você escolher. E se você puder fazer as duas, melhor ainda, tá bom? Sempre alinhado com a leitura da palavra, com o momento que você vai ter de oração, tá bom? Se você não ler a palavra, se você não falar com Deus nesses momentos de jejum durante o dia, virou uma dieta, né? Então, nós como igreja não estamos propondo isso para os irmãos. Estamos propondo algo espiritual, para que você se dedique no jejum, na oração, na leitura da palavra, e nesses momentos Deus fale ao seu coração, tá bom? A gente tem dito isso, que o jejum
ele não muda Deus. Deus é Deus, ele vai continuar sendo Deus, ele não precisa ser mudado. Quem precisa de mudança somos nós, né? E o jejum, ele vai deixando o nosso coração mais sensível, para que nós possamos ouvir o que Deus quer que a gente ajuste na nossa vida. A proposta é essa. E alinhado a tudo isso, nós estamos, então, nessa série de mensagens, falando sobre prosperidade bíblica, né? Porque hoje em dia há uma confusão sobre esse termo prosperidade. O que é prosperar? E a gente sabe que hoje em dia na internet, vídeos no YouTube, há vários ensinos sobre isso, mas como, né, nós somos um rebanho aqui em Vila Diva, como pastor eu quero ter esse privilégio, essa oportunidade de ensinar aos irmãos entender o que é a prosperidade bíblica. Por quê, meus irmãos? Muitas pessoas têm achado que a prosperidade é só dinheiro no bolso. É também, tá bom? Não vamos descartar essa realidade. Nós vamos orar para Deus prosperar a sua vida financeiramente, né? Assim como a gente ora por cura, acabamos de ter um momento de oração para Deus abrir portas, Deus trazer a cura sobre a enfermidade, enfim, Deus cuidar da sua família, fazer aquilo que está impossível para nós. E a área financeira, ela também é algo que nós precisamos dar uma atenção. Eu tenho percebido que muitas pessoas têm encontrado dificuldades nesta área financeira, né? As pessoas têm se endividado muito, as pessoas têm se atrapalhado na administração dos seus recursos. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos ver, irmãos, que a Bíblia ensina muito sobre finanças. E eu acredito que nós queremos ser abençoados. Amém, meus irmãos? Na vida financeira não é diferente, né? Para você investir no futuro do seu filho, para você ter momentos de lazer, para você construir um sonho. E tudo isso precisa de dinheiro. Amém, meus irmãos? E nós precisamos, na palavra de Deus, entender o que ela nos ensina sobre isso. E eu tenho falado que a prosperidade bíblica, ela não se aplica só na vida financeira, mas em todas as áreas da nossa vida, seja familiar, seja profissional, seja espiritual, né, na sua espiritualidade, porque você precisa prosperar na sua vida espiritual, na sua espiritualidade. O que é isso, pastor? É como você ora, quando você ora, como você lê a Bíblia, quando você lê a Bíblia. Você pratica ou não o jejum? Meus irmãos, quando nós olhamos para a palavra de Deus, Deus ele sempre quis dar a vitória para o seu povo. E eu me recordo agora que um dos exemplos mais clássicos sobre isso foi quando Moisés morreu e Josué assumiu o lugar de Moisés, liderar o povo na entrada de Canaã. E uma das coisas que Deus mais ressaltou para Josué foi o quê? Josué, medita na lei, de dia e de noite. Só assim você vai prosperar. Está lá na Bíblia. Só assim. É o que diz lá, não precisa abrir, mas escute com atenção. É o que diz lá no Salmo número 1. Você conhece, mas eu faço questão aqui de colocar para a gente lembrar da importância da palavra de Deus. Salmo número 1 diz assim, olha, ao contrário, sua satisfação está na lei, que é a palavra do Senhor, né? E nessa lei medita de dia e de noite. E ele será como uma árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo que ele faz prospera. Amém, meus irmãos? Então nós precisamos achar esse caminho da prosperidade, porque não é só o ímpio que tem que prosperar, não é verdade? Às vezes, não sei você, se já passou por isso, você olha lá o ímpio, vê lá o seu vizinho, mas olha, o camarada está evoluindo, está crescendo,
está desbravando, e às vezes você que serve a Deus está estagnado em alguma área da sua vida, mas em nome de Jesus nós vamos romper isso, amém, igreja? Então é trazer essa mentalidade para nós, né, que nós precisamos ter. Muitas pessoas têm confundido, né, achando que aquela pessoa rica, milionária, é aquela que anda com Deus. Mas quantos milionários ricos que às vezes nós conhecemos, e eu já disse isso, que não tem nada do seu coração. Tem dinheiro no bolso, tem uma conta bancária, mas não tem nada dentro dele ou dela, né? Ao contrário também, muita gente acha que pobreza é sinônimo de espiritualidade, né? Olha, aquela pessoa, tipo monge, né? Tem que abrir mão de tudo na vida, né? Não, não é assim. Nós temos a nossa vida normal, vamos continuar caminhando, sonhando, enfim, queremos crescer em todas as áreas da nossa vida. E nós precisamos olhar para a palavra e entender o que Deus diz para nós nesse sentido. Foi Jesus mesmo que disse, irmãos, buscai primeiro o reino de Deus. E o quê? E todas as outras coisas serão acrescentadas. Amém, irmãos? Foi Jesus que disse. E ele relatou esse versículo justamente num contexto dizendo: não andeis ansiosos. E a questão financeira, ela tem trazido ansiedade para muitas pessoas, ao ponto delas tomarem decisões até equivocadas, erradas. Hoje pela manhã tivemos o pastor convidado e ele trouxe algo sobre isso, falando sobre administração financeira, algo muito importante que nós cristãos precisamos ter, porque de repente você está dando um bom testemunho, indo na igreja, lá no seu trabalho, você é um bom cristão, você é honesto, você é íntegro, amém, por isso, porém, existem áreas que precisam ser ajustadas, né? Você precisa administrar corretamente os recursos que Deus coloca nas suas mãos. Isso é dar um bom testemunho, porque senão, se você não tiver uma boa administração, se você não tiver uma organização, então isso pode causar prejuízos para a sua vida. Você sabia que muitos casais têm se divorciado justamente por causa da vida financeira? Esse é um dos maiores motivos. Não é falta de comunicação, não é porque eles não se amam, mas a vida financeira de muitos casais tem levado a eles ao divórcio. Então a gente, como igreja, precisa pensar sobre isso, como administrar melhor essa situação. Eu vi essa semana uma informação que me deixou, assim, espantado. Sabe, eu nunca entrei, nunca vi, né, então não sei como é mesmo, de verdade. Mas foi feita uma pesquisa e 40%, escute isso, 40% dos evangélicos têm jogado aquele jogo de apostas. Não sei se você conhece, sabe? Eu não sei, não conheço, mas eu ouvi essa informação, né? Nós estamos falando de cristãos, pessoas que, entre aspas, deveriam confiar em Deus, mas que pelo desespero, né? Aí não sei se é a falta de fé ou querer enriquecer rapidamente, eles fazem essas apostas, eles fazem esses jogos e acabam piorando a sua vida financeira. E aí, vem a consequência, né? Ah, será que Deus está na minha vida? Deus se esqueceu de mim? E por aí vai, irmãos. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Porque se a gente não falar abertamente sobre esses temas, sobre essas questões, daqui a pouco, essa tentação começa a bater na porta do seu coração, né? E aí, você quer falar, Ronaldo? E aí, o que acontece? A gente
né, se vê aí fazendo aposta em jogos, e Deus não quer isso, né? Nós temos que olhar para a palavra de Deus e crer que Ele cuida de nós. Amém, meus irmãos? O pastor acabou de falar e a gente não pode deixar de... Não seria um testemunho, mas seria um alerta, que um amigo que tinha uma empresa, um comércio, estava indo bem, de vento em popa, vários funcionários trabalhando, cumprindo com a regra. E, por um dado motivo, ele entrou nesse jogo, né? Entrou nesse jogo e aí aquilo vai te iludindo. Você ganha, perde, perde. E aí ele começou a perder, mas na ilusão de que ia ganhar. E foi investindo até que ele se viu sem jeito de ter dinheiro para pagar funcionário e ainda jogar. Porque se aquilo tomou ele, de uma certa maneira. O que ele fez? Não caindo em si, pegou emprestado de agiota. Olha para onde o caminho foi levando ele. E aí ele pegou emprestado. E aí pagou algumas contas e jogo, e ganhava e perdia. E perdendo, foi lá e pegou mais dinheiro emprestado de agiota. Eu só fiquei sabendo disso porque ele chegou em mim e falou assim, puxa, eu preciso da sua ajuda. Eu falei, mas o que está acontecendo? Você não consegue me emprestar um X valor para mim pagar uma das prestações que eu estou apertado? Aí eu fiquei assim, né, muito amigo, eu falei assim, puxa vida, né, vamos ajudar. Só que aí ele falou assim, é que eu me endividei com os agiota por causa do jogo. Opa, vai me desculpar, meu amigo, mas eu não vou poder te ajudar. E fechou o comércio, perdeu tudo e está meio aí escondido. Porque se os agiota encontram, a gente sabe como é que é, né? Sem dó nem piedade. E a situação é essa, que leva muitos aí por esses caminhos. Obrigado, Ronaldo. Então, aí está um testemunho, né, prático, para a gente ver que essa realidade tem prejudicado muita gente. Então, vamos pensar um pouquinho na palavra de Deus, né, vamos nos aprofundar um pouquinho mais com o tema Os Primeiros Frutos e o Impacto da Gratidão. Hoje nós vamos refletir sobre isso. Provérbios, capítulo 3, versículo 9 e 10, para a gente ler. Então, se você está com a sua Bíblia, acompanhe essa leitura. Provérbios, capítulo 3, versículo 9 e 10. Nós temos também na projeção, tá bom? Provérbios, capítulo 3, versículo 9 a 10. Coloca a minha projeção, que eu acredito que eu tenha feito Isso. Aí, deixa esse aí. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações, e os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho. Amém, meus irmãos? O que eu quero ressaltar aqui nesse versículo, e por isso que eu fiz questão, que eu grifei ali algumas palavras que são importantes para nós dentro desse contexto. Honre o Senhor com todos os seus recursos. Meus irmãos, quando eu estava meditando nesse versículo, e aí a gente já sabe disso, mas tem coisas que vêm para, né, pegar o nosso coração muito mais forte. Nós não somos donos de nada, meus irmãos. Às vezes você acha que você é dono daquilo que você tem. Você trabalhou, você conquistou, você se dedicou. Ninguém tira esse mérito seu. Ninguém tira esse mérito nosso. Mas, irmãos, nós não somos donos nem do ar que nós respiramos. Deixa eu fazer uma pergunta. Você pagou por esse ar que você está respirando? Você pagou? Você fez um Pix para alguém? Eu vou respirar tantas vezes no dia, então vai sair X valor. Você pagou? Você recebeu de graça. A vida que você tem é de graça. E acredite, nós não viemos trazendo nada para essa vida. E também não vamos levar nada dela.
É claro que isso não descarta de você continuar construindo um futuro melhor para você, de você sonhar, de você ter alvos, objetivos. Isso faz parte, é algo saudável nas nossas vidas. Mas a gente precisa entender que quando nós falamos sobre prosperidade bíblica, é que nós temos que entender que nada é nosso, tudo é de Deus. E esse versículo diz justamente isso. Honre o Senhor com todos os seus recursos. E a grande verdade é essa, meus irmãos. Às vezes nós queremos, e não é uma crítica e nem um julgamento, por favor, não entenda dessa forma. Quando eu falo sobre isso, é com muito amor, para que assim a gente cresça, a gente prospere também. Mas a gente, muitas vezes, somos egoístas. Nós queremos o melhor de Deus, mas não fazemos o nosso melhor para Deus. Ah, Deus, eu quero o meu milagre, eu quero o sobrenatural, muda a minha história, muda a minha família, muda o meu relacionamento, me coloca naquela empresa, Deus multiplica o que eu tenho. Não há nada de errado orar assim, mas quando é para honrar a Deus com as nossas vidas, será que estamos honrando a Deus de verdade, irmãos? Será que estamos fazendo do Senhor, melhor dizendo, para o Senhor, o nosso melhor? E quando eu falo isso, o nosso melhor, envolve tudo, não é só a questão, eu não quero que você pense só na questão financeira, também, mas quanto tempo eu dou da minha vida para Deus durante a semana? Quanto tempo eu me entrego, eu me rendo aos pés dele, orando, lendo a palavra? O jejum, a gente não sai consultando ninguém, ó, você fez, você fez, você fez. Não, nós colocamos o desafio para você entrar nesse movimento e ser abençoado por Deus, ter uma experiência com Ele. Se você não faz, o problema é seu. Você tem essa escolha. Mas quando nós falamos, olha, jejue, porque está na palavra. Deus usava homens para motivar o seu povo. Olha, vamos jejuar, vamos chorar, vamos nos aproximar de Deus, vamos se arrepender dos nossos pecados, para que o povo se aproximasse de Deus. E quando Deus estivesse presente, Ele iria abençoar o seu povo. Amém, meus irmãos? Quando nós falamos sobre jejuar, sobre você dar o seu melhor para Deus, é justamente você querer as bênçãos do Senhor. Esse versículo diz: com os seus primeiros frutos de todas as suas plantações. O povo naquela época, eles tinham essa orientação. O povo vivia das plantações, eles se alimentavam daquilo, mas eles precisavam ter a consciência, eu preciso separar uma parte para o Senhor, porque Ele que me deu. Se eu tenho esta plantação, é porque Deus nos abençoou. Se você tem o que você tem, sem dúvida, é porque Deus te abençoou. E nós precisamos ter esse coração, meus irmãos. Esse coração sobre prioridade. Quem é a minha prioridade? Quando eu entendo de fato, e esse versículo que a gente fala todo ano, talvez vários cultos, buscai primeiro o reino de Deus e todas as coisas serão acrescentadas. Será que de fato nós estamos fazendo de Deus e as coisas de Deus a nossa prioridade? Então nós temos que refletir sobre isso, porque isso é prosperidade. Porque você pode ter tudo nessa terra, mas se você não tiver a presença de Deus, você não tem nada. A Bíblia declara, a Bíblia diz, foi o Senhor Jesus que disse: céus e terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Você pode ter tudo, mas daqui a pouco, no bom sentido da expressão, mas entenda a profundidade dessas colocações, daqui a pouco a gente morre, a gente deixa tudo
aqui nessa terra? Aquilo que você trabalhou, que você lutou, que você de repente se dedicou para construir, e não tem nada de errado com isso, mas eu quero que você reflita sobre isso. Aquilo que você se dedicou, vai deixar para os outros, e daqui a pouco, aquilo que você levou anos para construir, se cair na mão de alguém, vai levar semanas para acabar. A gente não leva nada dessa terra. Daqui a pouco a gente morre, e daqui a pouco, as gerações que virão depois de você, estou falando da sua família, nem vai lembrar que você existiu. Deixa eu fazer uma colocação. Para quem não tem mais os seus pais aqui vivos, você se lembra dos seus pais? Talvez você lembre. Ok, calma que eu vou chegar lá. Você se lembra dos seus pais? Você se lembra dos seus avós? Opa, eu lembro vagamente, né, alguns momentos. Você se lembra dos seus bisavós? Pastor, nem conheci. Está vendo? Estou falando de 3 gerações. Daqui a pouco você vai, dessa para melhor, espero. E daqui 3 gerações nem lembram de você. Por isso que nós temos que construir a nossa vida com Deus. O agora. Porque se você se dedica demais para alguma coisa, você vai se esquecer das outras. Foi Jesus mesmo que disse que nós não devemos amar o dinheiro. Ele é importante, mas nós devemos amar a Deus, amar as coisas de Deus, e as outras coisas serão acrescentadas. Eu tenho falado isso, meus irmãos, talvez muitas pessoas tenham até passado por dificuldades, porque elas inverteram esses valores. Estão buscando demais as coisas desse mundo, e estão se esquecendo das coisas de Deus. Eu quero que nessa campanha você tenha essa convicção, essa certeza. Eu tenho que buscar, a minha prioridade sempre será Deus. E as outras coisas serão acrescentadas. Para a gente ir um pouquinho mais além sobre essa questão, como é que a gente vive, né, os primeiros frutos, como é que a gente vive dessa maneira? A primeira coisa, entregue ao Senhor a primeira parte dos seus recursos. O texto de Gênesis capítulo 4, versículo 3 e 4 diz assim: no tempo da colheita, Caim apresentou, preste atenção, parte de sua, na minha versão, produção como oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, ofertou as melhores porções dos cordeiros dentre as primeiras crias do seu rebanho. Há uma diferença entre Caim e Abel. Na vida de Caim, ele apresentava a Deus parte daquilo que ele tinha. E de repente ele ficou até entristecido com Deus, porque Deus recebeu a oferta de Abel. Mas a Bíblia está dizendo, por que é que Deus recebeu a oferta de Abel? Porque Abel fez de todo o seu coração. Ele não entregou pela metade. E quando nós falamos sobre entregar a metade, meus irmãos, para Deus, a nossa vida, o nosso tempo, os nossos recursos, a grande verdade que se esconde sobre isso é medo. Eu vou entregar o que eu tenho para Deus? Não, eu vou ficar sem. Não, olha, esse tempo de meia hora, 1 hora de oração, não dá no meu dia, porque eu tenho um monte de coisa para fazer. Então, o que está escondido, na verdade, é o medo da gente entregar o nosso melhor para Deus. Porque acredite você pode fazer um monte de coisa durante o dia, mas se Deus não estiver presente,
abençoando cada passo que você estiver dando, você pode se surpreender lá na frente. Não adianta, irmãos. Nós, como cristãos, temos que entregar o nosso melhor para Deus. É o melhor tempo que Ele quer nosso. É a melhor parte. Marta e Maria, quando Jesus estava na casa delas, né, o que aconteceu? Jesus estava lá e uma delas ocupada demais, mas a outra estava ali, atenta a Jesus, ouvindo Jesus. Deus quer o seu melhor, para que Ele possa mudar a sua realidade, para que Ele possa transformar o seu coração. Entenda isso nessa noite. Não adianta entregar metade para Deus e querer mudança. Não adianta entregar metade para Deus e achar que Ele vai transformar alguma coisa. Talvez, vamos lá, pela sua misericórdia, pelo seu favor, sem nós merecermos, Ele pode fazer algo por nós. Mas o que Ele quer é ver a intenção do nosso coração, assim como Ele fez com Abel. Abel estava no caminho certo, ele entregou o seu melhor, e nós também somos convidados a entregar o nosso melhor. Sabe por quê, meus irmãos? Quem dá a prioridade para Deus, quem dá o seu melhor para Deus, nunca fica por último. Deixa eu te dizer algo. Será que aí nos seus pensamentos, você não tem falado assim, eu sempre fico por último, eu pego sempre a sobra, aquilo que resta? Será que Deus não está te levando para você entender que você só está vivendo isso, porque você também está fazendo Deus de segundo lugar? Não sei. Deus, nada dá certo na minha vida. Deus, parece que tudo conspira contra mim. É só eu sair de casa para trabalhar, é só eu para ir em tal lugar, sabe? Parece que tudo vem para me deixar desanimado. Será que você não tem vivido essa realidade porque você está deixando Deus em segundos planos? Porque talvez, se você colocar Deus em primeiro lugar, sem dúvida, Ele vai dar um empurrãozinho para você. Segunda coisa, meus irmãos, transforme suas preocupações em oração. Não, eu troquei aqui, né? Desculpa. Troque a reclamação por uma vida de gratidão. Olha o que o versículo diz. Entre por suas portas com ações de graças, e em seus átrios com louvor. Deem graças e bendigam o seu nome. A Bíblia está nos convidando, irmãos, a nós termos um coração grato a Ele. A Bíblia mostra que muitas pessoas que reclamam, que murmuram demais, não são abençoadas por Deus. Não tem jeito, né? Agora, aqueles que muitas das vezes suportam o sofrimento, que também não é fácil, mas que estão lá firmes, perseverantes, mas têm um coração grato, que independente do que Deus fez ou deixou de fazer, tem gratidão a Deus. Olha o que esse versículo está dizendo. Entrem por suas portas com ações de graças. E às vezes, meus irmãos, nós estamos entrando em lugares, sabe, com a boca já reclamando de tudo e de todos. Entenda que aqui está dizendo, entrem por suas portas. São vários lugares, sua casa, seu trabalho, o lugar que você frequenta, a igreja. Quantas pessoas, mas entrou por uma porta, qual é aquela porta? Do trabalho. Mas esse trabalho aqui é terrível, é um lixo esse trabalho. Você está amaldiçoando aquela porta que Deus te abriu. Aí você entra numa outra porta, talvez lá na sua casa, junto com a sua família. Mas essa família aqui, olha, é terrível. Nossa, não vai chegar a lugar nenhum, ninguém. Claro, as coisas que às vezes as pessoas estão falando. Eu sei que existem ambientes que é difícil a gente agradecer. Talvez a família que você está é uma família
desestruturada, sem estrutura, sem base. E é difícil, porque ali eles vão viver os princípios que eles acham que tem que ser vivido, que não estão baseados na palavra, que às vezes está até contrário ao que você vive e pensa. Mas mesmo assim, meus irmãos, nós não devemos amaldiçoar ninguém e lugar nenhum. Porque as portas que Deus permitiu você passar, é onde Ele quer que você abençoe. Seja difícil ou não. Eu abençoo meu marido, ó Senhor, ele ainda não está nos teus caminhos, ele ainda não encontrou a verdade que é Jesus, mas eu abençoo ele. Senhor, olha meu filho, que está distante do Senhor, não lance setas negativas, de destruição, de maldição, mas comece a declarar, a profetizar. Olha, meu filho será do Senhor, minha filha será uma bênção, meu marido será um instrumento de Deus, minha esposa será uma grande mulher de Deus, esta empresa que eu trabalho, ela vai prosperar, e ela vai ver a minha dedicação, e eu vou crescer nessa empresa. Amém, meus irmãos? Então, as portas que Deus abre para nós passarmos, tem que ser com ações de graças, porque a Bíblia diz em Tessalonicenses, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Amém, meus irmãos? Outra lição, princípio que nós podemos aprender desse texto. Transforme sua preocupação em oração. Olha só o que o texto diz. Vocês cobiçam coisas, mas não a têm, porque não pedem. Será que aquilo que nós estamos colocando diante de Deus não é só para a nossa vaidade, para o nosso ego? A gente tem falado, meus irmãos, que a gente investe em tantas coisas nesse mundo, mas Deus também quer que a gente invista no reino dEle, invista também em coisas eternas. Essas coisas, como eu disse, elas são passageiras. Só que às vezes nós estamos investindo, né? Quando eu falo investindo, é você gastar o seu dinheiro naquilo que não vai edificar a sua vida. E a palavra de Deus nos ensina, né? A nós colocarmos as nossas preocupações, transformá-las em oração. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Quantos de nós, às vezes, estamos mais preocupados com aquilo que vamos ter ou não ter? E o Senhor não nos chama para isso. Existe um certo limite de preocupação. Isso é natural de nossas vidas. Se você está desempregado, você vai se preocupar. Como eu vou cuidar da minha família? Como eu vou pagar essa conta? Até aí, tudo bem. Mas o problema, meus irmãos, é quando nós avançamos essa fronteira. Quando nós exageramos nesse limite que muitas vezes falta fé para nós. Deus está cuidando de todas as coisas. Você crê nisso em nome de Jesus? Deus está cuidando de cada detalhe, porque esse é o próximo ponto. Lembre-se daquilo que Ele já fez por você. Então, o que é que vai nos impulsionar numa época dessa, tão difícil financeiramente? O que é que vai fazer você refletir e saber que pode vencer as suas lutas financeiras, inclusive? É saber que, assim como Ele cuidou no passado, Ele também está cuidando hoje de você. Amém, meus irmãos? É o que diz a palavra do Senhor. Esse versículo. Bendiga o Senhor a minha alma. Vamos ler juntos? Não se esqueça de nenhuma de suas bênçãos. Não se esquecer. Estou passando por um problema? Opa, vou lembrar daquilo que Deus já fez por mim.
Estou passando por uma dificuldade, vou lembrar daquele milagre que Deus realizou na minha vida. Estou passando por uma prova, por uma luta, vou lembrar que Deus me sustentou naquela época e Ele também vai continuar me sustentando. Amém, meus irmãos? É o que Lamentações de Jeremias 3, 21 diz. Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança, irmãos. Trazer esperança para você não é olhar o problema. Isso só vai derrubar você, deixar você mais triste. Então, traga à sua memória, lembre-se das promessas de Deus. Ah, pastor, mas eu não conheço, não sei qual é a promessa de Deus para a minha vida. Então, comece a ler a palavra, comece a ler a Bíblia. A gente tem falado sobre isso. Comece a ler. E ali na sua leitura, de repente, Deus vai falar uma promessa, algo específico ao seu coração. E aí você vai entender, opa, isso aqui é promessa de Deus para a minha vida. Opa, isso aqui é uma palavra de Deus para a minha vida. Aí você vai começar a entender o que é promessa de Deus para você. Mas se você não lê, se você não busca a palavra, como é que você vai conhecer? E como é que você vai alimentar o teu coração? Então, meus irmãos, em vez de ficar lá em frente à Netflix, não está nada de errado, mas saiba o equilíbrio dessas coisas. Então comece a ler a palavra. Filme, essas coisas não vão te dar promessa nenhuma para a tua vida. Tenha lá um momento com a sua família, chama lá, estoura uma pipoca, curte o filme com eles, a série com eles, mas entenda que o que vai derramar bênção sobre você é a palavra de Deus. Está no momento de nós nos posicionarmos, irmãos, de nós colocarmos a nossa vida nas mãos de Deus, sabendo que Ele vai dar a provisão de todas as coisas. Amém? Você pode ficar de pé, por gentileza? E eu quero que você creia na palavra de Deus. Eu quero que você acredite. Porque a palavra do Senhor, enquanto aí você está se ajeitando, nós já vamos embora daqui a pouquinho. Nós vemos que Deus prometeu a Abraão um filho, né? Era um filho da promessa. Abraão, pela idade que tinha, não poderia ter, mas Deus prometeu para ele. E ele acreditou. Deus fez algo existir na vida dele que não tinha, intelectualmente pensando, possibilidade de acontecer. Quero dizer isso para você. Talvez você olhe a sua vida agora e você esteja como Abraão, impossibilitado de entender que Deus pode fazer alguma coisa. Mas nós estamos falando aqui, meus irmãos, de prosperidade bíblica em alguma área da sua vida. Você olha e acha que é impossível de acontecer. Veja a experiência que Abraão teve. E aí Deus deu um filho para Abraão. Só que em determinado momento Deus pede esse filho para Abraão. Um grande teste de fé. E Abraão, para resumir a história, ele faz isso. Então tá bom, Senhor, eu vou entregar o meu melhor. Eu vou entregar o meu único filho, Senhor. E aí, todas as vezes que eu penso nesse texto, isso me impacta muito, porque Abraão era um ser humano, igual a nós. Ele não era um anjo, que tinha asas e voava. A Bíblia não mostra, mas eu fico pensando, como é que estava o coração daquele homem? Olha, Deus está me pedindo meu filho, mas ele prometeu, mas que confusão aqui na minha mente. Abraão ali pega seu filho e sai para sacrificar. E aí eu fico pensando, quando Abraão estava ali com seu filho, cada passo que ele dava era uma facada no seu coração.
mas eu não estou entendendo por que Deus está pedindo meu filho. Eu não posso falar com ele, eu não tenho ninguém para desabafar, para chorar, para dizer por quê. Mas tá bom, vamos obedecer. E aí Abraão, cada passo, só que eu acho que piorou a situação, quando o filho de Abraão, Isaac, olhou, falou, como criança, né, espontânea como elas são, tem alguma coisa errada. A lenha está aqui, a gente está indo, mas onde está o sacrifício? Pai, Abraão, cadê o sacrifício? Onde está? E aí vem uma resposta que é tão curta, mas tão profunda, cheia de fé. Abraão diz: Deus proverá. Abraão não tinha respostas. Abraão nem sabia como iria ser aquele momento, mas eu sei que como pai, ele iria chorar pelo resto de sua vida. Mas Abraão deixou uma palavra para que hoje nós pudéssemos alimentar a nossa esperança. Deus proverá. E essa certeza, meus irmãos, que nós também temos que alimentar no meu e no seu coração. Deus proverá. Se você não sabe a resposta, não faz mal. Quem tem que ter a resposta é Deus. Mas você precisa crer, como Abraão fez. Deus proverá, meu filho. E chegando lá, naquele momento, o que aconteceu? Abraão preparou tudo. Olha só a fé desse homem. Preparou tudo, colocou o seu filho. Mas quando ele levantou as mãos, aí Deus disse: Abraão, não faça nada com seu filho. Ali está o cordeiro. Amém, meus irmãos? Você pode aplaudir a Jesus pela sua palavra. Foi a fé de Abraão. Deus proverá. E eu quero dizer isso para você. Não sei qual a situação que você está vivendo. Deus proverá na sua vida. Amém, meus irmãos? Antes da gente orar, você pode dizer isso para quem está do seu lado. Deus proverá. Mas fale com fé. Fale com certeza, com convicção no seu coração. Deus proverá. Deus proverá a cura. Deus proverá o milagre. Deus proverá o recurso que você precisa. Deus proverá na sua vida. Vamos orar com fé? Está comigo? Amém? Feche seus olhos. Se você puder, abaixe sua cabeça, pegue na mão de quem está do seu lado e vamos orar com fé. Mas entenda que Abraão, ele deu o seu melhor, mas Deus, naquele momento: Abraão, não faça. Eu vi que você tem coragem, que você tem fé. O que é que Deus está pedindo de você nessa noite? Será que é o seu tempo? Será que é o seu recurso? Não sei. Mas Deus tem que estar em primeiro lugar. Não é pessoas, não é coisas que você tem. Tudo isso é importante, mas Deus tem que estar em primeiro lugar. Deus estando em primeiro lugar, Ele dará provisão. Creia nessa palavra. Senhor, em nome de Jesus, aqui estamos, Senhor, na Tua presença, Pai, e nós cremos, ó Deus, que tudo vem das Tuas mãos, Senhor. Nós estamos nesta campanha de jejum e oração, Pai. E quantos de nós somos desafiados, às vezes, a achar que fomos esquecidos, Deus. Talvez as lutas que passamos, às vezes os questionamentos que nós temos, faz a gente pensar que o Senhor não está agindo. Assim como Abraão também, que talvez naquele caminhar, naquele trajeto,
em algum momento do seu pensamento fez ele questionar: por que Deus? Mas houve uma resposta ali cheia de fé, cheia de esperança: meu filho Isaac, Deus proverá. E é isso que o Senhor nos convida também a fazer, meus irmãos. Deus proverá todas as coisas, mas você precisa se posicionar, você precisa crer além das circunstâncias que você está vivendo. Não viva pelas circunstâncias: ah, aconteceu, então eu creio em Deus. Não, Deus nos convida a crer mesmo quando ainda não aconteceu. Então vai crendo onde você está, vai acreditando, Deus vai abrir uma porta. Eu não sei como, mas declare aí onde você está: Deus vai abrir essa porta, Deus vai fazer, Deus vai agir, Deus vai transformar, Deus vai cuidar, Deus vai reconciliar. Eu não sei qual é a sua realidade, aquilo que você traz no seu coração, mas creia no seu milagre, creia na sua provisão da parte de Deus. Deus vai trazer a cura que você precisa para aqueles que estão enfermos. Deus vai trazer de volta aquilo que você perdeu, aquilo que você olha e ficou para trás. É o Senhor que está falando ao seu coração essa noite. Ele vai prover. Talvez você não saiba como isso vai acontecer. Talvez você até já esteja orando: Deus, me dá sabedoria, me dá estratégia. E eu quero te dizer, o Senhor fará isso na hora certa. Porque foi assim com Abraão. Quando ele levantou uma de suas mãos, Deus disse: Abraão, não faça nada. Eu vi a sua fé, eu vi o seu coração. Olha o cordeiro ali. Deus deu a provisão. Talvez você tenha pensado: como eu vou fazer? Como vai acontecer? Meu irmão, minha irmã, ande pela fé. Quando você não souber o que dizer, declare essas palavras tão poderosas: Deus proverá. Enche a tua boca e fale. Porque muitas vezes o inimigo quer nos amedrontar. Às vezes o inimigo quer nos intimidar. Ah, mas cadê o seu Deus? Olha como você está vivendo, olha a sua família, olha os teus negócios, olha a tua vida financeira, olha como você está. Então, se você ouvir uma voz dessa, diga em voz alta: Deus proverá. O Senhor vai agir, o Senhor vai fazer, Deus proverá. E quando você menos esperar, essa promessa de Deus vai acontecer na sua vida, em nome de Jesus. Obrigado, Deus, porque nós cremos na Tua Palavra. Depositamos a nossa fé, a nossa esperança em Ti. E que essa semente plantada no nosso coração, ela possa dar frutos para a glória do Teu nome. Queremos aproveitar, Deus, nessa campanha de jejum e oração. Dá-nos força, ó Deus. Que o Senhor nos ajude, nos dê capacidade a nós vencermos cada etapa, cada desafio da semana, para que a nossa vida esteja mais consagrada ao Senhor e possamos entender a Tua vontade para as nossas vidas. Que nós tenhamos uma semana de bênção, uma semana de vitória, em nome de Jesus. Amém? Você pode levantar as suas mãos. Que agora o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco hoje e para todos sempre. O povo de Deus diz: aplauda o Senhor, Deus abençoe. Cumprimenta quem está do seu lado. Dá uma ótima semana, uma boa semana para esse irmão, para essa irmã. Tu és tão